Olá pessoal, e aí, tudo bem? Você já ouviu falar da atividade, da relevância da atividade para aceitação de risco no mercado seguro? Pois bem, seja bem-vindo ao 787. Meu nome é Márcio Guerreiro, eu sou especialista em seguro de responsabilidade civil e ajudo você a desvendar e desmistificar o seguro de RC. Hoje a ideia do bate-papo aqui, de a gente falar um pouquinho sobre a atividade da empresa, né? Qual que é a relevância disso para o seguro de responsabilidade civil, quais são as diferenças, né? Por que um risco é considerado mais agravado, sem aceitação? O que a atividade da empresa tem a ver com a aceitação do risco ou a preocupação? O que a gente tem que olhar, né? Qual o detalhe que a gente tem que buscar para entender aquela atividade, a influência dela, se ela tem aceitação, não tem aceitação, onde que o mercado tem apetite. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, né? Então, bom, a atividade é uma coisa muito clara, é o que a empresa faz, é onde ela se posiciona. Pronto, basicamente isso. Tá, mas qual que é a diferença, né? Onde a gente vai buscar na subscrição, o que eu vou olhar, né, na atividade? O que eu vou olhar? Bom, então vamos olhar o seguinte. Atividade, vamos pegar uma atividade aqui que todo mundo se relaciona, entra, passeia e é o dia a dia, né, do brasileiro, e isso é uma questão até mundial, né? Vamos pensar aqui hoje na atividade de shopping center. Ok, shopping center é uma atividade complexa para subscrição de responsabilidade civil. Por quê? O número de pessoas envolvidas dentro do shopping center são as mais diversas. Eu gosto muito desse modelo de shopping center para a gente discutir, debater um pouco sobre atividade e exposições. Por quê? Dentro do shopping center você vai ter outras atividades, né? Porque você tem um lojista, você tem os lojistas dentro do shopping center, você tem os prestadores de serviços dentro do shopping center, e você, além de tudo isso, você tem um outro componente que é a legislação do condomínio. Quem é responsabilidade por quê? Cada um tem a sua obrigação e a sua atuação. E aí é uma atividade que por que eu gosto de falar disso, do shopping? Porque nós adentramos ao shopping, faz uma convivência, nós convivemos com isso, então fica um pouco mais fácil de a gente enxergar isso, né? Ah, então, Márcio, aquela atividade do shopping, ela é boa, ela é ruim, você olha tudo, você tem uma empresa que vende eletrodoméstico, você tem uma empresa que vende roupa, outra uma praça de alimentação, cinema, como que é isso? Você olha caso a caso, olha o que agrava, o que não agrava. O critério de subscrição do shopping center é muito interessante. Eu estou trazendo o shopping center só para a gente ter claro a questão da atividade, como que as coisas se misturam, como elas conversam, né, entre si, e como que a legislação, as regras são importantes. Então vamos pegar uma outra atividade aqui, né? Depois a gente vai falar mais detalhadamente como que funciona a atividade de shopping, como que a gente subscreve, né, a atividade de shopping, o que a gente consegue extrair, potencializar dentro dessa atividade, tanto de taxa como de oportunidade de venda, aquele negócio de vendas cruzadas. Pô, eu sou lojista, né? Então, o que eu devo fazer? Qual o limite? Como que é a minha apólice? O que cobre o quê? Será que a apólice do shopping cobre tudo ou não? Eu tenho que ter minha apólice? Então, é uma atividade bem interessante, né? Que a gente precisa olhar e entender. Recentemente aqui a gente notou um sinistro no shopping, tem vários sinistros em shopping, a gente vai ter um tema só para falar disso, né? Sinistros em shopping, soluções, prevenção de risco, enfim, a gente vai falar disso tudo, a gestão de risco de shopping, a gente vai falar disso tudo, mas assim, o incêndio que ocorreu no shopping center recentemente, esse incêndio teve origem aonde? Não foi na área comum do shopping, foi dentro de uma rede, né, de lojas, foi dentro de um lojista. Aí teve um incêndio e a origem foi dentro da loja. Que seguro que teria que indenizar isso? Ao do shopping, porque o shopping tem a questão do condomínio, ou do lojista, porque o foco começou no lojista,
O que vocês acham? Já vai deixando sua opinião aí para a gente debater esse tema, que ele é bem interessante. Mas dentro das atividades, vamos sair um pouco dessa questão do shopping. Então a gente já entrou no shopping, já estamos todo mundo dentro do shopping e já estamos olhando tudo isso, né? Escada rolante, lojista, outras pessoas andando e toda a função do estacionamento, que é outra atividade, né? Estacionamento. Quem de nós aqui não se relaciona com o estacionamento? Vou deixar meu carro no estacionamento de qualquer lugar. Vou deixar meu carro com valet, né? Então, assim, essa atividade, qual que é a dinâmica dessa atividade? Como que eu resolvo, né, a pólice? O que tem que estar dentro de uma pólice, né? Ou então, como que eu atraio a seguradora a dar uma cobertura para uma pólice de estacionamento? E ademais, assim, como que eu convenço o segurado de que ele precisa ter uma pólice de RC para o estacionamento? Então, se a gente pensar nessa atividade de estacionamento, vamos evoluir, né? Vamos evoluir na atividade. O estacionamento dentro do shopping. Já estão dois riscos completamente diferentes, né? Aí você tem um gestor do shopping, né? Que ele tem que tomar decisões do contrato com o lojista, do contrato com o estacionamento, tem a relação de todos os consumidores ali. Qual o risco desse gestor do shopping, né? Nessa atividade shopping? Tá bom, vamos pensar então agora na questão, vamos sair um pouco do shopping. Vamos imaginar agora, gente, vamos passear aonde? Vamos passear numa petroquímica. Primeiro, para entrar na petroquímica, você tem que ter todo o equipamento de segurança, né? EPI, você normalmente tem que assistir aqueles vídeos de treinamento, se acontecer alguma coisa, para onde você corre, rota de fuga, se você tem o conhecimento de manusear algum equipamento de combate a incêndio. E você como visitante, você já tem uma série de treinamentos, né? Antes de adentrar a planta, de pisar. Você vai gastar uns 20 minutos antes de entrar na planta petroquímica. Por que isso? Porque a atividade era de risco. É uma atividade mais complexa. É uma atividade que tem uma exposição de perda catastrófica. Então, é outra atividade, é o detalhe. Então, você tem uma atividade que você tem a questão da frequência, outra que você tem a questão da perda catastrófica. Vamos pegar uma outra situação, então. Vamos pegar uma atividade alimentos e bebidas. Tem seguradora que adora fazer, né? Subscrever alimentos e bebidas. Tem vários produtos para alimentos e bebidas, né? Tem vários, assim, tem o Recall, né? Tem o RC, o GNO, a questão da embalagem, como que é o rótulo, né? Tem questões relacionadas à questão alérgica das pessoas, enfim. Tem uma série de informações que você tem que ter no ramo alimentício. E por que a indústria do seguro gosta desse ramo? Porque é um ramo que ele é extremamente fiscalizado, ele é um ramo onde se pressupõe que é uma atividade que as empresas precisam ter um cuidado redobrado, né? Então, assim, é uma atividade. Então, até agora está falando o seguinte: peguei 3 exemplos aqui, né? Shopping, ele tem que ter, é uma atividade que tem que ter o risco controlado, senão ele vai ter um monte de acidente lá dentro todo dia. Acontece, né? A gente pode passar lá no ambulatório, se você tiver curiosidade. Vou fazer um curso dinâmico aqui. Vai lá no ambulatório do shopping e dá uma olhada lá, quantas pessoas entram, escorregou, caiu. Você vai ter uma média do que tipo de acidente bestinha que acontece, coisa leve, né? Mas de novo, o que é o leve, né? Então eu escorreguei lá no piso está molhado, na escada rolante, não sei o que e tal. Ok, eu tenho uma idade, eu me recupero rápido, mas se é uma criança, uma pessoa de idade, então atividade no seguro de responsabilidade civil, já fica uma dica aqui, ela é uma coisa ali estática, né? Eu tenho aquela atividade definida. Aí eu tenho que pegar esse boneco da atividade que está ali e começar a colocar a exposição.
que é exposição? São os terceiros. Então pensa o seguinte, quem entra no shopping? Todo mundo, criança, idoso, grávida, enfim, todo mundo entra no shopping. Então a tua exposição, né, o terceiro ali, é uma coisa que você controla, mas é um risco que você é uma dinâmica diferente de uma petroquímica, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui. Qual foi o exemplo da petroquímica? Para entrar, eu tenho que ter um treinamento. A gente não tem um treinamento para entrar no shopping. Olha, que é o seguinte, escada rolante, assim que funciona. Tem lá, né, informação, né? Você tem lá de lá, não. Pô, segura aqui, não deixa a criança solta na escada, segura sempre no corrimão. Você tem alguns alertas da atividade que precisam, né, ser respeitados. Então, quando você vai para uma atividade petroquímica, que explode, tem aquele problema todo, a pessoa para entrar, ela não é qualquer um que entra, porque vai dar problemas se qualquer um entrar. Então você tem que ter um vídeo, você tem que ter um treinamento, você tem que entender, compreender aquela atividade, né? Então pensa o seguinte, a gente como visitante, usuário, a gente tem esse certo treinamento. A seguradora, o corretor de seguros, o que a gente faz? Exatamente isso. A gente olha para a atividade e começa a colocar as pessoas lá dentro. Então, o ponto é esse. Qual que é a exposição? Como que... eu tenho uma empresa, Márcio, quero comprar o seguro de responsabilidade civil. O que eu tenho que olhar? Você tem que olhar todo esse fator. Quem entra, qual o treinamento que você dá. Isso é uma coisa interna. Aí você vai passar o seguinte... Qual que é a atividade e a exposição do gestor, do seu diretor, do seu executivo? Eu executivo de uma seguradora, do mercado segurador. Qual que é a minha exposição? Meu CPF, o que ele está exposto ali? Ele está exposto o seguinte, fraude, ele está exposto se eu subscrever um risco sem lastro de resseguro, né? Se eu subscrevo um risco sem a verificar o que a gente chama de security, né, do ressegurador, eu aceito algo que de uma certa forma fui leviano e trago um problema para a empresa, eu na gestão de pessoas, né, ofendo as pessoas, ou sou, sei lá, tem algum ato discriminatório, eu não vou... Assim, a gente não sabe, cara, se eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. O executivo não sabe, você naquele momento, cara, você está treinado, mas a gente tem outra questão relacionada a toda essa atividade hoje, muito comum, que é o burnout. Você pode explodir a qualquer momento, emocionalmente. Ninguém tá blindado disso. E eu tenho exemplos comigo mesmo de pessoas extremamente, assim, comportadas, lords, que em determinado momento, em determinada reunião, explodiu. Eu já explodi. Então, assim, é comum, é certo, é errado? Não é, mas está relacionado com a atividade. Por que eu estou dando o meu exemplo? Porque é bem fácil falar, né? Da minha pessoa fica mais fácil. Porque, assim, a atividade de seguro, como uma atividade de subscrição de risco, né? É uma atividade que você pode perder o dinheiro do acionista, que você tem um corretor para responder, você tem um segurado, você tem várias pessoas que estão ali interagindo com você, é um ramo extremamente tenso. O executivo que está ali comprometido, o underwriter está ali comprometido, ele tem uma exposição assim de alto risco, né? Não risco de ele explodir alguma coisa e ele ser atingido, como na indústria, por exemplo, na siderurgia e tal, mas a exposição emocional, né? A pressão, ela é muito grande. Então, uma atividade que gera um desgaste emocional, uma pressão muito grande, né? Então, a gente tem que saber quais são os riscos, o que a gente está analisando. Eu tenho um acionista, eu tenho uma CVM em cima de mim, eu tenho vários itens de compliance, de governança que eu tenho que administrar. Eu tenho um número de empregados grandes, eu tenho que tratar disso tudo. Numa fase dessa de crise, né? De questões mundiais, de taxa Selic que sobe, que baixa. Então, assim,
o executivo que é aquele cara que está ali na tomada de decisão, ele tem uma pressão muito grande, a atividade dele traz essa pressão para ele de tomada de decisão, e ele tem que tomar decisão numa pressão, assim, num ambiente, às vezes, não extremamente controlado, né? Porque a hora que você vai tomar decisão, é porque alguma coisa você vai ter que definir ali, né? Ou é A, ou é B, ou é C, enfim. E isso são sempre momentos, assim, de certa preocupação, né? De foco nesse tema, né? E você pode ter um ato de gestão aí equivocado, e aí você tem o seguro de Genoa, tem tudo isso. Por que eu tô falando? É atividade, né? Ah, então, pô, quer dizer, atividade financeira, ela é mais tensa para a questão da aceitação do seguro de Genoa? É. Ah, a atividade tem exposição em bolsa, listada em bolsas internacionais, ela é mais tensa? É. Ah, por quê? Porque se você tem as suas ações, né, a sua empresa está listada em bolsas internacionais, ou a sua empresa tem uma exposição internacional, lembra que eu falei lá no shopping aqui, da questão da legislação? Então, é isso. É a legislação. Você tem que cumprir regras, você fica pressionado pela legislação, pela cobrança. Então, assim, vamos pegar outra atividade. Então, assim, vamos pegar outra atividade aqui, né? Vamos pegar uma atividade relacionada ao meio ambiente. Pô, a exposição ambiental, você poluir, você causar um dano a alguém, né? Pô, a questão da poluição ambiental, ela não tem prescrição, né? É um bem difuso. Por que é um bem difuso, né? Qual que é a atividade que tem a exposição de causar um dano ao bem difuso? Vamos pensar um pouco nisso. Ah, pô, a petroquímica de novo, né? A química. Quando a gente pensa em poluição, a gente pensa em produtos químicos. Eu já presenciei um sinistro, né, de leite, né, a gente bebe leite, certo? Caminhão de leite, né, ele tombou num lago e tal, não sei o que, e causou um dano. Ah, foi um dano ambiental severo. Não foi, né? Mas, e aí? Será que a pessoa que tem atividade dessa questão do laticínio, né, transportes de leite e tal, será que ela sabe disso? Será que ela, dentro dessa exposição, ela tem uma proteção clara na apólice dela para isso? Fica aqui o questionamento, né? Ah, que seguro que vai cobrar isso? Vai cobrir isso, né? Qual que é a apólice? RC, é Genoa, é ambiental? Ah, ou então, quer dizer, dependendo da atividade, eu tenho a exposição tanto do risco ambiental, como o gestor também tem a responsabilidade, né? Porque ele responde na pessoa física para danos ambientais. A lei prevê isso. Ah, e todo mundo tem essa cobertura, né? Empresas estão sujeitas mais a multas, a desembaraço na Receita Federal e tudo mais. Ah, fiz um desembaraço errado, depois vem uma multa para mim, vem uma cobrança de uma diferença fiscal, de imposto, de algo que eu não recolhi. E aí, qual que é a atividade que tem isso? Qual que é a atividade que é mais exposta a isso? Ah, então a empresa de importação, exportação tem mais esse risco, macho? Então essa empresa a gente tem que se preocupar em arrumar uma cobertura de multa para ele ou não? São pontos que eu trago aqui para a gente discutir da relevância da atividade. Agora você pensa o seguinte, eu estou lá, tomador de risco, né? Então eu vou olhar esse negócio da atividade. Vou começar a pensar, falar, não, peraí, essa empresa aqui eu vou vender uma pólice de RC para ele. Aí eu começo a olhar a atividade dele e falo, não, peraí, essa empresa, na verdade, ela não tem só uma exposição de responsabilidade civil, né? Questão das operações, do empregador e o produto, né? A exposição do produto. Cada produto você tem uma exposição de mistura, mescla, tem produto que o consumidor, né? Produto para B2C, tem produto que é B2B, né? Aí eu revendo produto químico para uma outra química que vai ter aquela mistura e mescla, né? Então, assim, o que eu olho lá quando eu estou subscrevendo, né? Como que vem essa informação? Ah, tem atividade. Então, ok, primeira coisa, né? A gente vai olhar a atividade, quantas empresas tem, o universo disso, e aí segue toda uma subscrição e olhar os detalhes. E de novo, né? Como eu já venho dizendo aqui, nada é estático para o seguro de responsabilidade civil, né?
a dinâmica, a movimentação, né? Aquele boneco que você tem da atividade física, eu digo ali, prédio, aquela coisa de, né, de construção mesmo, para situações que se movimentam, né? Então o seguro de responsabilidade civil, ele olha essa questão, óbvio, da manutenção, da atividade, prevenção, legislação, quais são as normas técnicas que a empresa tem que seguir, que aquele local tem que... Isso é importantíssimo para olhar, né? Mas como que a gente olha a outra parte, a dinâmica, o que está da porta para fora, né? Tem atividade que você tem representante comercial o tempo todo na rua, tem atividade que você tem que contratar, subcontratar. Vamos pensar então numa empresa de construção civil. Qual que é a exposição dessa atividade da construção civil? Né? Qual que é a solução? Vamos pensar, pô, aqui, ó, olha só. Construção civil tem um exemplo clássico, assim, que isso não precisamos nem no exterior buscar. Vamos buscar um exemplo lá no exterior. Não precisa, gente. A gente tem aqui um exemplo clássico, todo dia praticamente tem um exemplo clássico, né? Se a gente abrir o jornal, né? Não vamos pôr uma dinâmica aqui ainda, que a gente vai abrir o jornal e debater qual apólice de responsabilidade civil caberia ali. Mas vamos pensar agora o seguinte, vamos pensar nessa questão da obra, né? A obra do metrô aqui em São Paulo, né? A gente teve um baita de um acidente, né? Durante a construção da obra do metrô, tem alguns anos isso, e teve um colapso lá, teve muitos danos materiais e tal. E quando você olha aquela atividade, né? Eu estava naquele risco, eu subscrevia algumas obras de metrô aqui em São Paulo, e eu percebo em São Paulo, não, no Brasil também, né? Mas aqui em São Paulo não teve o sinistro, aquele sinistro eu conhecia aquela apólice, né? Eu fui um dos responsáveis a subscrever aquela apólice, montar aquela apólice, arrumar uma solução para aquilo, e é uma atividade, você pensa o seguinte, era um túnel que ia passar embaixo do Rio Pinheiros aqui, uma obra, pô, no meio da cidade, numa região ali, passou essa linha, ela vinha desde Pinheiros e ia até o centro de São Paulo, então passando por uma área nobre ali, né, de muita gente, né, de população e tal, e esse acidente foi ali perto do Largo da Batata. E aí é o seguinte, essa atividade, né, como que a gente resolve uma questão de seguro quando você olha todo esse cenário? Pô, Márcio, como é que você fez? O que você olhou para classificar esse negócio? Então, assim, é uma atividade, né, essa da obra, do túnel, tinha aquele tatuzão que é lá por baixo, quer dizer, isso, na ocasião, a gente teve que buscar conhecimento internacional, né, buscar recurso internacional, experiência internacional. Então, assim, aonde você vai buscar isso? As fontes são diversas, aquele relacionamento, o conhecimento técnico, isso prevalece. E como que você adquire isso se você não tem? Ou como que você mantém isso atualizado? Ou melhor, como você traz isso para a gente debater, né? Essa é a proposta aqui dessas discussões. Isso é o que eu gostaria que vocês dissessem para mim, colocassem aqui a sua sugestão. Eu acho que seria assim, eu acho que seria assado. Eu tenho interesse, sim, Márcio, de ampliar meu conhecimento. Eu tenho aqui algumas atividades que eu não consigo a solução. Por que você não consegue a solução em algumas atividades? Ou por que tem atividade que não compra o seguro? Né? Por que a atividade... Vamos pensar o seguinte, eu estou falando, já falei para vocês aqui que a indústria de alimentos e bebidas é um ramo que o mercado segurador de responsabilidade civil gosta, por vários motivos. Questão sanitária, questão de consumo, enfim, é uma atividade relativamente controlada. E aí a gente vai lá para BH e esse exemplo já foi mais que discutido e qualquer pessoa já debateu esse tema, porque é um tema muito do nosso dia a dia, a questão da cervejaria, né? Que teve aquele problema do produto ter sido contaminado, né? Causado um dano à saúde, infelizmente alguns óbitos, bem infelizmente mesmo. E aí, será que ele tinha uma apólice de seguro de responsabilidade civil? Eu sei a resposta. Mas e vocês? Vocês acham que ele tinha uma apólice de seguro de responsabilidade civil? Pensa a atividade, o cara estava crescendo, a empresa dele crescendo, né?
E aí a exposição dele aumentando, porque quanto mais você vende, mais pessoas você tem ali na sua relação, então mais terceiros você tem interagindo com você, então a sua exposição é maior. Qual que é o entendimento dessa indústria, dessa empresa, ou das outras empresas que estão ali? O que eles aprenderam com isso? Será que todo mundo saiu correndo e falou, não, agora eu vou comprar uma pólice de responsabilidade civil, o telefone do corretor não parou de tocar, né? Porra, meu telefone agora para tocar, todo mundo quer comprar uma pólice de responsabilidade civil, aumentar o limite segurado, porque teve essa experiência lá da cervejaria, que é a mesma atividade minha. Eu também fabrico cerveja, tenho uma cervejaria, faço aqui artesanal aqui na Serra, ou não sei o quê. Pô, o amigo meu tem uma cervejaria. E aí? Alguém explorou essa atividade? Alguém chamou esses caras que estão explorando cerveja aqui de uma forma doméstica, caseira? Quantos bares, né? Hoje você não tem que ele tem a própria cervejaria dele? Se eu colocar aqui no meu Google Maps, no meu Waze aqui, pô, eu colocar cervejaria artesanal. Ele aqui num raio de, sei lá, olha, eu vou ser até generoso. Aqui num raio de 50 quilômetros eu vou encontrar vários bares, né? Vários locais que fabricam a sua própria cerveja. Vendem garrafa, leva para casa, toma lá no bar. E aí, não, comigo aquela coisa do brasileiro, né? Brasileiro é top demais, né? Puta dó. Eu sou brasileiro, adoro ser brasileiro, né? Porque, pô, a gente tem uma fé, né? A gente tem uma certeza que nada vai acontecer com a gente, é incrível, né? Então, assim, eu não sei, assim, te falar como é que se alguém explorou ou pensa em explorar essa atividade. O que você acha? Ou você corretor, ou você que tem a sua cervejaria aí, você fabrica a sua cerveja aí, você refletiu a respeito disso e falou, não, agora eu vou comprar um seguro de responsabilidade civil de produtos, né? Puta, vou comprar também um seguro de responsabilidade civil de Tinon, porque, pô, os caras estão respondendo criminalmente, não tem conversa, morreu alguém, você vai ter que responder criminalmente, não é que você é culpado, que você vai ser preso, não estou falando nada disso. Estou falando que você vai ter que ter um advogado que vai te defender civilmente e você vai ter que ter um advogado que vai te defender criminalmente. Pô, o seguro, Márcio, tem isso? Gente, tem. Custo de defesa, tudo isso. Mas criminal também, criminal, ambiental, enfim, cada atividade você vai ter que ter uma clareza do qual especialista que vai estar agregado na sua apólice. Qual o especialista no direito que vai estar ali à disposição junto com a seguradora, né, para te atender. Então, assim, é importantíssima a questão da atividade para a gente compreender o nosso posicionamento, como é que o que a gente compra, o que a gente vende. E assim, vamos pegar, tem muitos exemplos, né, assim, muitos. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Em São Paulo há muitos anos aí, vamos falar de coisa muito recente, não, porque e aí tem muita coisa na mídia e tal, mas aqui é um caso muito típico aqui, né? Uma criança, certa vez, faleceu dentro de uma escolinha, assim, jardim da infância e tal, sem saber a causa de nada, fecharam a escola, o cara foi julgado, praticamente condenado pela sociedade e tal, e depois de alguns anos, né, descobriram o seguinte, que ele não tinha responsabilidade, que era um mal súbito, que a criança já tinha um problema e tal, mas até aí a vida do cara acabou, a escola dele foi fechada, ele gastou uma fortuna com um advogado para falar, imagina, ele era inocente, né? E aí, o que a gente faz? Márcio, então todas as escolas naquela ocasião, em São Paulo, compraram um seguro de responsabilidade civil, né? Todos os professores, né, que hoje você tem muito essa questão do assédio e tal, compraram uma apólice de gestão ou de E&O, né, para se proteger disso. Pô, atividade então de professor pode ser um nicho para a gente vender um RC profissional e colocar uma cobertura de assédio, de alguma coisa assim, de bullying e tal. Será? Então, assim, são coisas, atividades que a gente precisa explorar. E por que eu trago esse exemplo? Porque de repente você é um professor que está aí me assistindo e tem essa preocupação, mas não tem um seguro específico para você. Ou então você é uma escola que está aqui me assistindo
Pô, e você não tem, tá bom, de repente você tem que ter uma apólice, mas eu vou te perguntar rapidinho, qual que é o limite da sua apólice de responsabilidade civil se acontecer algum problema com alguma criança, algum aluno seu lá? Qual é o limite que você contratou? Me escreve aqui rapidamente, quando você... escreve agora. Qual que é o limite segurado da sua apólice de responsabilidade civil diante da sua atividade? Será que ele é suficiente? Respondendo a pergunta das escolas, olha, a gente vai debater esse assunto, mas o limite e as apólices que são contratadas, elas não fazem frente a essa exposição dessa pessoa que perdeu a sua reputação, teve problema de saúde, ele fechou a escola e ele era inocente. O ponto é o seguinte, o desgaste emocional para a gente dizer que nós somos inocentes, depois que você tem um acidente desse, ele é enorme, ele é irreparável, né? Ele é irreparável. Ah, agora então eu vou processar, sei lá, o cara da escola vai ter aquela ação de regresso contra os pais, contra o médico da criança, enfim, né? Não, cabe uma ação de regresso? Essa é outra pergunta. O que é ação de regresso? A atividade que você exerce. O subscritor que está aqui do meu lado, né? O cara do sinistro, que é o que regula o sinistro, o regulador de sinistro. Será que quando eu subscrevo uma atividade, eu já dou um preço mais competitivo ou algo assim? Porque eu sei que se tiver um sinistro, eu vou ter direito à ação de regresso. Isso quer dizer o seguinte, eu sou um revendedor de um produto, uma atividade minha, eu sou revendedor. Eu não fabrico, eu não produto, nem nada. Lembra, Código de Defesa do Consumidor? Não importa se você fabrica, vende, negocia, você é responsável por isso perante o consumidor. Então o consumidor, vamos supor que eu tenho uma lojinha, estou vendendo óculos. Entra lá o consumidor na minha ótica, compra meu óculos, tal, não sei o quê, e eu vendo o óculos errado para ele, faço a lente erroneamente, tal, e ele vai sair, coloca o óculos, tem um problema, não enxerga direito, cai, tropeça, ou sei lá, dá um acidente com ele porque o óculos, a lente não funcionou adequadamente. Quem que é o responsável por isso? Eu, a ótica, que compro lá do fabricante das lentes e só corto e coloco? É o fabricante da lente que tem a responsabilidade? Então, assim, é um exemplo, assim, só porque o óculos estava na minha mão. Mas, olha, atividade que eu adoro, que assim, cara, atividade que é uma das atividades mais interessantes para a gente falar de responsabilidade civil é a atividade automobilística. O que uma montadora faz? A montadora de automóvel, já está dizendo o nome dela, ela é montadora. Ela pega o chassi de um, a lanterna de outro, o motor não sei da onde, o eletroeletrônico da outra, e ele monta o automóvel. Aí eu tô com o meu automóvel aqui, tive um acidente porque eu tive um problema no freio, não funcionou o freio, ok? Tá, quem que vai falar comigo? Quem que eu vou acionar? Então eu, Márcio, estou dirigindo meu automóvel, ok? E não precisa nem ser zero, não. Vamos pensar que uma oficina foi arrumar meu veículo, né? Fui fazer lá um balanceamento, sei lá. Tive um problema lá, sei lá, o freio não funcionou, uma roda escapou, enfim. Causei um acidente, causei um dano a alguém, atropelei alguém, matei alguém. Mas pô, eu fui culpado? Ou a questão do automóvel não ter me dado a segurança, não ter funcionado, me levou a esse dano, eu sou uma vítima, né? Eu sou uma vítima junto com quem eu atropelei ou com quem eu causei um dano. Mas será que a montadora, né? Ela é responsável por isso ou foi uma pane de um produto que ela comprou de um outro? O que eu quero dizer aqui de uma forma muito simples, a gente vai ter tempo para estudar e analisar todos esses casos, dessa concorrência de culpa e tudo mais, né? E de uma forma muito prática, né, gente? Não quero trazer para vocês aqui questões legais, vamos falar do juridiquês e tal, porque já tem muito advogado já que pode ajudar a gente, ser parceiro nosso e trazer os termos mais jurídicos. Eu quero falar do dia a dia, da prática. A ideia aqui é a gente desvendar algumas coisas, né? Então, essa atividade do automóvel, da fabricação e montagem do automóvel, ela é uma, ao mesmo tempo que é uma atividade complexa, né? Ela é uma atividade que me dá uma possibilidade, enquanto seguradora, de muita ação de regresso. Eu tenho um grande cliente meu, assim, eu gosto muito desses caras, né? É uma grande indústria aqui na região de Campinas, em São Paulo. Os caras fabricam tudo, tudo.
Na tua casa aí, no teu escritório, eu tenho certeza que tem um produto deles. Agora, eu não vou falar a marca aqui, que eu não vou fazer propaganda, mas assim, certeza que tem na sua casa. E aí, o que esse cara faz? Ele fabrica tudo isso? Não. Ele recebe muita peça de outras empresas, empresa até pequena. Atividade que o cara tem umas 5 empregados na oficina dele lá, que fabrica uma chapa, que fabrica isso, aquilo, entendeu? Por quê? Porque é a atividade dele. Ele recebe desde internacionais, de containers, até alguém que precisa fazer uma chapinha ali, uma coisa tal, né? Uma oficininha. Tudo bem, os grandes internacionais, todo mundo tem tua pós, né? Programa Mundial, aquela história que a gente conhece. Mas, e o pequeno? Né? Aquela atividade que o cara tem 5 funcionários, 6 funcionários, mas ele fornece por uma empresa gigantesca como essa, que coloca qualquer produto na sua casa. Essa atividade, como que a gente está tratando essa atividade? Né? Como essa atividade compra o seguro? Essa grande indústria aqui da região de Campinas teve uma baita de uma ideia, a gente apoiou e a gente ajudou os caras a fazerem uma pólice interessantíssima, que estava ali o fornecedor no meio e tal, e a gente cobria esses caras. Te digo o seguinte, foi um sucesso de venda? O que vocês acham? As empresas compraram o seguro porque existia uma solicitação e uma solução? Ou as empresas só compram o seguro quando existe uma exigência contratual de um grande fabricante desse? O que vocês acham? Você acha que o brasileiro, que essa atividade, né, e tem outras atividades que a gente vai poder conversar quando a gente for estudar um pouquinho mais a fundo esse tema, de atividade por atividade, e aí já deixa aqui qual atividade que você gostaria, né, que vai falar, pô, Márcio, cara, eu tenho curiosidade nessa atividade, eu tenho dificuldade nessa atividade, ou eu opero, né, eu sou do ramo, eu tenho uma empresa, e que tipo de seguro, por que a minha pólice seguro, sei lá, tá dentro de uma cobertura de uma outra pólice, né, tipo, contrata uma pólice de incêndio e tem um subproduto de RC lá com limite baixo. Esse exemplo do shopping aconteceu isso, o lojista lá, feliz da vida que ele tinha uma pólice de responsabilidade civil, para cobrir o dano que o incêndio começou na loja dele, né? Ele queria, não, eu tenho um seguro, pá. Puta, infelizmente ele tinha o seguro. Mas o limite segurado era, sei lá, 20 mil, 50 mil reais. Cara, como um cara tem uma loja dentro do shopping, tem um limite de 20, 50 mil reais de responsabilidade civil. Aí você me responde. Já perguntei aqui, vou insistir se você é chato. Qual é o limite de responsabilidade civil que você contrata? A sua pólice de automóvel, né? Quanto que é? E qual que é a exposição? Você dirige aonde? Você dirige aqui no Jardim, está cheio de Maserati e tal, ou você dirige em outro local? Ah, dirijo na estrada, tá bom, mas e aí? Vai bater no caminhão, bater numa família? Enfim, sei lá. Aí é muito, muito pessoal e a gente tem como trazer a solução também para isso, né? Mas então, a pergunta que fica né? A minha atividade, né? O corretor de seguros, qual que é o limite segurado do corretor de seguros de uma pólice de responsabilidade civil, né? Quais os riscos que essa atividade traz? Será que essa pólice do shopping, que ele tinha só 20 mil reais de limite segurado numa pólice, dentro de uma outra pólice, como um subramo, é responsabilidade de quem, né? Qual atividade que tem a responsabilidade de olhar isso? Primeiro, o próprio dono do negócio, né? Mas e aí, será que ele fez a especialização com a gente? Ele é um especialista em seguro de responsabilidade civil? Ou você, segurado, você precisa de qual conhecimento para comprar a sua apólice de responsabilidade civil? Me deixe saber, né? Me deixe saber, porque a gente pode, né, desmistificar isso, ok? Gente, olha só, fica aqui meu muito obrigado mais uma vez, deixe os seus comentários, fico à disposição e até breve. Bem-vindos mais uma vez ao 787 e nos vemos na próxima conversa. Muito obrigado.